Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pelo Evangelho do Reino de Deus, pelos princípios desse reino que rege sobre a minha e sobre sua vida. E se você crê que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, permaneça até o final desse vídeo, pessoal, porque certamente esse vídeo vai edificar a sua vida. Já vai deixando o seu like, o seu comentário, vai apertando o botão de compartilhar, porque vamos compartilhar aquilo que é conteúdo bom nas redes sociais. Quando você faz isso, as redes sociais entendem que esse conteúdo é bom e aumenta a visibilidade desse vídeo. Então, aperta o seu like, esse é o seu patrocínio, você deixar um like, um comentário e compartilhar. Pessoal, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 19 ao 20, narra a passagem, a história de quando o anjo Gabriel anuncia ao sacerdote Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida e daria luz ao menino, aquele a qual foi profetizado sobre Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho até que chegada do Senhor. Então ele prepararia o caminho para a vinda do Messias. Ele estava pregando o arrependimento, o batismo nas águas, preparando o terreno, o coração das pessoas, para que quando Jesus viesse e anunciasse o Evangelho do Reino de Deus, a chegada do Reino de Deus sobre todos aqueles que crê. Então era algo específico, algo importantíssimo, era uma profecia que estava se cumprindo. E quando o anjo Gabriel anuncia a Zacarias isso, ele não crê. Por que ele não crê? Porque a sua esposa era estéril e o anjo toma uma atitude imediata. E olha que atitude forte. Versículo 19: respondendo o anjo disse-lhe: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então as palavras que o anjo liberou, ele sabia que ia se cumprir. Então se cumpriu. Só que o profeta Zacarias não cria. Então ele ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Por que essa atitude radical? Por quê? Porque é aquilo que eu sempre digo, pessoal: as minhas e vossas palavras têm poder. Quando fala profetiza ao Filho do Homem, anuncia, libera palavras. Porque quando você libera palavras coerentes ao reino de Deus, há poder nas suas palavras. Quando você sai dessa cobertura do reino de Deus e entra nesse sistema desse mundo caído, as suas palavras é movido por essa esfera espiritual e as suas palavras têm poder. Há um experimento na internet de uma criança, pessoal, que ele pega duas plantas e uma ele abençoa e outra ele amaldiçoa, e durante 7 dias ele vai ver, coloca as duas, uma está linda e perfeita, a outra está morta, pessoal, secou. Então palavras têm poder. Jesus ensina isso todo o tempo. Você lembra a passagem da figueira, que Jesus amaldiçoou a figueira, simbolizando que assim que estava o sistema religioso da época, seco até as raízes, só tinha aparência, porque quando a figueira ela dá folha, automaticamente ela tinha que ter frutos, porque primeiro vem os frutos, depois vem as folhas para a figueira, e ali estava ao contrário, era uma figueira que só tinha aparência, tinha folhas bonitas, mas não tinha fruto, e ele amaldiçoou a figueira seca. Por quê? Porque há palavras há poder nas minhas palavras e nas vossas palavras, pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa língua é como um leme de um navio que conduz toda a embarcação, que dá a direção. Então, para esse ano de 2021, você tem que vigiar suas palavras. Você tem que se encher do Evangelho do Reino de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque a sua boca fala daquilo que está cheio do seu coração. E o que está cheio do seu coração? Você enche o seu coração com aquilo que você escuta. Se você escuta coisas que são contra os princípios do Reino de Deus, você vai estar cheio de princípios contra o Reino de Deus. E automaticamente vossas palavras serão contra o propósito de Deus sobre a sua vida. Então isso é sério. Então o Zacarias ele ficou mudo, ele não falou até que se cumpriu, até que a criança nascesse e perguntasse o nome para ele. Aí deram uma folha para ele escrever, algo para ele escrever, e na hora que ele escreveu João, ali a sua boca, a sua língua foi liberada, e ali ele começou a profetizar. Por quê? Porque já tinha se cumprido. Então
Você não pode matar a promessa de Deus com a sua palavra. Você tem que falar coisas coerentes. Então vigia nesse ano de 2021. Começa a mudar agora as suas palavras. E olha a diferença do sacerdote Zacarias para Maria, mãe de Jesus. Porque aqui narra depois que o anjo apareceu a Maria e disse, você salve agraciada, você vai dar luz ao menino que será chamado Jesus, esse é o Messias. Então, olha o que ela diz, olha a resposta dela para o anjo. Disse então Maria, versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Então, olha o posicionamento de fé de Maria e de Zacarias, totalmente o contrário. Maria ouviu e disse, olha, cumpra-se em mim, eis-me aqui, a sua palavra vai se cumprir, eu estou aqui posicionada e crendo em fé que isso vai se cumprir na minha vida. E assim foi, pessoal. E ela enfrentou toda a barra ali com seu esposo, enfim, toda a situação. Você lê Lucas, o Evangelho de Lucas, porque ele deixa claro isso, mas o que eu quero focar aqui, as suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Zacarias foi necessário ficar mudo. Então, se você tem que tomar essa atitude de ficar mudo, falar menos e ouvir mais, faça isso, pessoal. Se encha da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E quando a sua boca se abrir, abra para falar algo que é coerente ao propósito do reino de Deus sobre a sua vida. Pessoal, tenha uma semana abençoada. No próximo vídeo já será 2021, eu desejo um ano abençoadíssimo para você, para sua família, um ano de posicionamento, um ano de transformação, um ano onde as suas palavras sejam coerentes com o propósito de Deus sobre sua vida. Lembre-se de algo, você é imagem e semelhança de Deus, você tem uma identidade, você não é aquilo que as pessoas dizem, você é imagem e semelhança do Senhor. E se você é imagem e semelhança do Senhor, as suas palavras têm que ser coerentes com aquilo que Ele diz ao seu respeito. Amém, pessoal? Graça e paz. Mais uma vez eu te peço, você que está pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, compartilha, pessoal, deixa o seu like, deixa um comentário aí, se você vai ter uma transformação, um novo posicionamento nesse ano de 2001, se você vai vigiar com suas palavras, deixa aí um comentário, faça isso, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai levar esse vídeo para mais vidas. Graça e paz, pessoal.